Aqui eu vou dar uma aula que é, assim, para vocês, então, quando tiverem dúvida, perguntem, não tem nenhum conteúdo que a gente tem que cobrir, então a gente avança até para avançar no tempo da aula, então, por favor, façam perguntas quando tiver alguma dúvida. E vai ser uma aula sobre métodos modernos em neurociência de sistemas, focando na optogenética. Então, primeiro uma introdução que, como os professores já disseram, eu sou do Brasil também, então meu nome é Abhishek, que é o típico nome brasileiro, mas apesar disso, eu sou brasileiro como todo mundo aqui, assisti a Chaves no SBT, comi pastel na feira, e eu me formei na USP em Química e depois eu fiz a pós-graduação e o pós-doutorado nos Estados Unidos e agora eu sou professor na Universidade da Califórnia. Então, antes de ir para a optogenética, eu sei que seria interessante falar um pouco sobre qual é o objetivo muito importante da neurociência de sistemas hoje em dia, que é basicamente uma das perguntas muito importantes é entender como certos grupos de neurônios controlam certos comportamentos. Então, é de interesse tanto da medicina e da biologia de entender como o cérebro controla o consumo de alimentos, o medo, o pânico, esse tipo de coisa. E hoje em dia temos assim um método para averiguar esse tipo de informação. Então, para dizer que um grupo de neurônios controla um certo comportamento, o que se faz tipicamente são 3 testes, que podem ser feitos por vários métodos diferentes em espécies e modelos diferentes de animais. Então, mas o método é a correlação, que é se a atividade neuronal daquele grupo de células está correlacionada com o comportamento que você está estudando. Então, digamos, você está estudando que esses neurônios causam consumo de alimentos. Então, faria sentido que aqueles neurônios estivessem mais ativos quando o consumo de alimentos está acontecendo. Então, você vê mais potenciais de ação quando aquele comportamento está acontecendo. Então, isso seria uma correlação da atividade neuronal com o comportamento. Então, esse é um teste. Mas isso seria só correlativo. Então, também quer estabelecer um link entre a causa e o comportamento. Então, talvez aquele neurônio só esteja mais ativo durante o consumo de alimentos, mas talvez ele não cause o consumo de alimentos. Talvez seja um neurônio que esteja ativo quando você está comendo coisas doces e ele representa o sabor doce do alimento, não está causando comportamento. Então é muito comum que neurônios tenham uma atividade que seja correlacionada ao comportamento, apesar de não causar o comportamento. Então, um exemplo disso seria, sei lá, quando tem jogo de futebol, todo mundo comenta o que eu faria se eu fosse o técnico, então as pessoas estão falando, mas a maioria das pessoas não causa nada no jogo de futebol. Então a maioria dos neurônios que são correlacionados ao comportamento também não causa aquele comportamento. Mas é um dos testes. Os outros testes, eu diria que são mais importantes, que são os testes de estabelecer uma relação de causa entre a atividade neuronal e o comportamento. Então, o primeiro é o teste de necessidade, que seria a atividade daquele grupo de neurônios é necessária para causar aquele comportamento. Então, se você inibe a atividade neuronal daquele grupo, aí um animal faz menos daquele comportamento, então isso mostra que aqueles neurônios têm uma causa de fazer aquele comportamento. Aí um outro teste é o teste de suficiência, que seria se a gente ativar aquele grupo de neurônios, você vê mais daquele comportamento. Então, se o circuito que está estudando passa esses 3 testes, então você pode dizer com uma certeza razoável que aqueles neurônios conseguem induzir ou aumentar a chance de aquele comportamento acontecer. Então a gente vai ver um exemplo simples aqui, que é esse é um bicho invertebrado que é assim parente da lagosta e ele tem um reflexo quando você toca na cauda dele, aí ele encolhe assim para se proteger. E aí tem esse comportamento. E nesses bichos invertebrados como o camarão, o lagosta e esse daqui, eles têm neurônios muito grandes, que às vezes dá para você ver a olho nu, sem microscópio.
E às vezes um desses neurônios grandes é suficiente para controlar um comportamento que é visível macroscopicamente. E nesse caso teve um neurônio num gânglio assim, que chama o neurônio LGI, que sabemos que controla este comportamento. Então, aqui é o teste de correlação. Se você põe um eletrodo nesse neurônio e aí você toca o bicho aqui, você vê que ele faz esse movimento e você vê que aquele neurônio solta o potencial de ação. Então a atividade desse neurônio está correlacionada a esse reflexo de defesa que o bicho faz se você toca na cauda dele. Então o primeiro teste ele passa. Aí o segundo teste é o teste de necessidade. Então se você, através do eletrodo, você hiperpolariza a membrana, quer dizer que você diminui a voltagem do neurônio hiperpolarizando ele, fica mais negativo. Então, quando você toca a cauda dele, ele não faz o comportamento de defesa, que é se encolher assim, e você não vê o potencial de ação. Então, se você inibe esse potencial de ação, o comportamento não acontece. Então, quer dizer que esse neurônio faz o teste de necessidade. E, por último, tem a suficiência, que é você põe o eletrodo naquela célula de novo, e aí você pode artificialmente ativar essa célula injetando corrente elétrica, aí você causa potenciais de ações artificialmente, e aí você vê que toda vez que eu injeto corrente elétrica nesse neurônio e forço ele a produzir um potencial de ação, aí o bicho faz o comportamento de encolher a cauda para se defender. Então, mesmo você não tocando nele, que seria o estímulo normal que causa esse reflexo, você consegue fazer o movimento só injetando corrente elétrica nesse neurônio. Então, a atividade desse neurônio é suficiente para causar esse comportamento. E aí, você pode concluir que esse neurônio é necessário o suficiente para causar esse comportamento e a atividade dele é correlacionada a quando esse comportamento de levantar a cauda acontece, então aprendemos o que esse neurônio faz. E isso funciona nesses animais mais primitivos, porque tem só um neurônio grande que controla todo esse movimento, então é fácil de fazer isso. Você pode pôr um eletrodo nesse neurônio e aí ver o que acontece. Mas em animais um pouco mais complicados, como mesmo uma mosca ou um camundongo, é muito difícil você achar um comportamento que é causado por um neurônio. Então, como é que você vai estudar esse mesmo tipo de sistema num animal que tem, assim, bilhões de neurônios? Não tem como você pôr 1000 eletrodos em 1000 células para ativar todos para ver o que acontece. Então, você precisa de métodos diferentes. E tem alguns métodos mais clássicos ou velhos, assim, que faziam isso. E são métodos que provavelmente vocês já ouviram falar, por exemplo. Um são causar lesões do cérebro. Então você pode lesionar uma área do cérebro, aí você vê que se eu lesiono aqui o hipocampo, aí o bicho fica com problemas de memória. Tá? E isso foi importante para aprendermos muito sobre as diferentes áreas do cérebro. Também tem farmacologia, que você pode injetar algum tipo de droga excitatória ou inibitória numa região do cérebro e ver que agora ele fica com mais fome, com mais sono, com menos agressividade, etc. E aí você também pode aprender também alguma coisa sobre os circuitos. Mas o problema desses métodos é que eles não têm especificidade suficiente para você entender o que grupos de neurônios diferentes fazem dentro da mesma área, certo? Então, por exemplo, é verdade que se você fazer uma lesão no hipocampo, aí o animal fica com problemas de memória. Então você aprende, essa região tem alguma coisa a ver com memória. Mas o hipocampo não era assim um amontoado de células iguais, células diferentes com funções diferentes. Então, se você injetar uma droga excitatória lá, ou se você fazer uma lesão na área inteira do cérebro, então não tem como você estudar o que aquela célula diferente faz de outra célula no hipocampo. Então, um jeito de pensar isso seria, por exemplo, se você está tentando estudar o que um carro faz. Aí tem um pedal de aceleração e outro pedal de freio. Aí se você destrói todos os pedais,
Você pode dizer que o pedal tem alguma coisa a ver com fazer o carro se mover, porque daí ele não se move mais direito. Mas você, para estudar ele corretamente, você teria que lesionar só o pedal do freio ou só o pedal de aceleração separadamente, aí você conseguiria uma visão assim, mais detalhada do que os pedais diferentes fazem. E assim, como tem esses pedais diferentes com funções diferentes, também tem na mesma área do cérebro muitos neurônios diferentes que têm funções diferentes. Então você precisa de um método que tem uma especificidade que deixe você ativar e inibir só esse tipo de neurônio aqui, sem inibir esses outros neurônios que estão perto, que teriam funções diferentes. E isso é um problema que a optogenética propõe aí a se resolver. Então, alguma dúvida até agora? Ok. Se vocês tiverem dúvida, só levante a mão no meio da palestra e vemos. Então, quem já ouviu falar de optogenética alguma vez? Muita gente então. Ok. Então, esse é um método que foi muito criativo, assim, que é usado para ativar e inibir neurônios específicos usando luz. Então, tem uma história muito interessante, porque começou com pessoas que não eram da neurociência, que estavam estudando algas. Então, eram pessoas da microbiologia que estavam estudando algas unicelulares. E aí a alga faz fotossíntese através da luz, então as algas têm mecanismos para detectar quando tem luz ou não. E uma alga unicelular tinha esse receptor de luz chamado de General Rhodopsin, ou CHR2, e na presença de luz azul especificamente, esse canal abre e deixa passar sódio dentro da alga. Então, basicamente, na presença de luz azul, esse canal abre e aí sódio entra dentro da alga e a alga fica meio que mais depolarizada, com uma voltagem maior. E isso, se você pensar, é qualitativamente muito parecido com como a neurotransmissão funciona em mamíferos, certo? Porque em mamíferos não tem luz, mas é como se fosse um neurotransmissor, digamos, do glutamato, ele ativa o receptor de glutamato e aí entra sódio dentro do neurônio. Então a nossa neurotransmissão funciona com um esquema parecido com esse, mas não é com luz, é com neurotransmissores. Mas tem um canal que abre a presença do neurotransmissor e aí entra sódio dentro da célula, depolarizando. E isso é igual, mas é com luz e não com química e neurotransmissores. E a alga estava aí feliz usando isso para detectar a luz do sol e não tinha nada a ver com neurociência. E mais algumas pessoas pensaram, mas seria muito interessante se a gente conseguisse colocar isso dentro de um neurônio e daí a gente poderia ativar o neurônio eletricamente com luz visível. E foi isso que foi feito. Então, através de bioengenharia e milagres da genética moderna, foi possível expressar esse canal sensitivo à luz azul em neurônios de mamíferos. E aí, na presença de luz azul, esse canal abre, cria uma corrente elétrica de sódio, e aí isso gera potenciais de ação, e daí esse neurônio fica ativo. Então, se esse neurônio controlar algum comportamento, aí aquele comportamento vai acontecer mais ou menos. E isso poderia, então, ativar neurônios. Daí, quando isso foi descoberto, aí criou-se uma corrida para, se tiver outros micróbios com outras proteínas que absorvem luz e fazem outras coisas interessantes, e aí descobriram também esse outro tipo de proteína, que é a halorhodopsin, que na presença de luz amarela deixa entrar íons negativos de cloreto. Faz tanto tempo que eu digo cloreto. Tem ânions negativos de cloreto, que aí iriam hiperpolarizar a célula, deixando ela a voltagem mais negativa, e isso iria interromper os potenciais de ação. Então temos aqui duas proteínas diferentes que conseguem ou ativar eletricamente ou inibir eletricamente as
células que seriam neurônios no caso, mas originalmente eram assim, micróbios unicelulares. E aí agora a gente pode ver como isso exatamente é feito na prática. Porque no cérebro é tudo escuro, não tem luz dentro, então não tem nada para captar ou receber luz, porque não há luz para ser recebida. Então você tem que tornar o neurônio sensível à luz. E aí fizemos isso através desses 6 passos aqui que a gente vai entrar em detalhe. Então o primeiro passo é fazer um plasmídio, que é uma sequência de DNA pequena, que tem a informação para produzir ou generorhodopsin ou heterodopsin, e aí a gente põe esse DNA dentro de um vírus feito artificialmente. Porque o vírus natural tem um DNA dele, mas o DNA natural do vírus é o DNA de fazer mais vírus. Isso não seria muito útil para a neurociência, então a gente faz um vírus artificial que o DNA dentro do vírus é o DNA para fazer uma dessas proteínas aqui. E uma diferença é que isso daqui é um canal, então ele funciona meio que passivamente, e esse daqui é uma bomba que usa energia de ATP para meio que bombear o cloreto para dentro da célula, hiperpolarizando ela. Então você faz esse vírus artificial, daí você injeta o vírus através de uma cirurgia estereotáxica em um rato ou um camundongo. E agora também estão fazendo em outros animais, como macacos e tal. E aí o vírus vai infectar as células que estão ali perto da região que você injetou. E o vírus pode ser geneticamente alterado para que o vírus só afete um tipo de neurônio. E esse era o problema que queríamos resolver originalmente, certo? Porque digamos que temos, sei lá, esses neurônios triangulares e esses redondos aqui, na mesma região do cérebro, eles têm funções diferentes. Então, se você fizesse uma lesão aqui nesse núcleo todo, aí, esses 2 tipos de células iriam ser destruídas e aí não tem como se descobrir o que um tipo de célula está fazendo. Mas agora a gente pode fazer esse vírus que vai agir talvez só na célula triangular. Então você pode fazer um vírus que vai infectar só as células triangulares e aí você vai produzir o generorhodopsin só na célula triangular. E depois que você pôr luz azul nessa região do cérebro aqui, a célula redonda está ali, ela não foi destruída, está funcionando normalmente, mas ela não é fotossensível à luz azul. E só a célula triangular seria fotossensível, porque o vírus pode ser geneticamente alterado para infectar só um tipo de célula e não o outro. E daí você pode ativar com CHR2 ou inibir com aquele rhodopsin apenas um tipo de célula. E, na verdade, é ainda mais complicado, porque geralmente tem vários tipos de células. Uma célula está quadrada, uma outra célula assim pontuda, então tem dezenas de tipos de células de neurônios diferentes, e aí o vírus pode ser alterado geneticamente para agir em apenas um desses tipos de células. E aí a gente pode, pela primeira vez na história da ciência, ativar ou inibir apenas um tipo de célula dentro de uma região do cérebro. E quais são esses tipos de célula? Não é exatamente quadrado ou redondo, né, como vocês sabem, mas seria alguma coisa do tipo, vamos ativar só as células GABAérgicas, só as células que tem receptor de acetilcolina muscarínico, tipo 3, alguma coisa assim. Então, esse tipo de célula nesse contexto quer dizer células que expressam um gene específico. Então poderiam ser células que estão expressando genes que são da via glutamatérgica. Ou pode ser uma célula que tem esse receptor que eu quero estudar, alguma coisa assim. Então, qualquer gene que você queira estudar, você pode ver quais são as células que expressam aquele gene em particular, e aí você pode fazer um vírus que meio que haja só naquele tipo de célula. Então, alguma dúvida até agora? Então, aí depois de injetar, o vírus vai
assim, infectar um tipo de célula, que é a célula que você escolheu, e depois você tem que implantar cirurgicamente um pedaço de fibra óptica em cima dessa região do cérebro. Então, a fibra óptica estaria aqui, acima de onde eu injetei o vírus, e através da fibra óptica você pode pôr luz azul para ativar o General Dose. Professor, a injeção, a microinjeção, ela acontece em lugar específico ou pode ser, por exemplo, intracerebroventricular ou... Geralmente em lugar específico. Por Lugar exemplo, eu vou injetar no hipotálamo, ou nessa região do hipocampo ou do córtex, ou alguma coisa assim. E isso também dá uma precisão anatômica muito maior do que se você injetasse de algum modo sistêmico. Porque, em geral, você não está querendo estudar as células colinérgicas em geral. Você quer estudar as células colinérgicas desta região, deste núcleo pequeno. Você injeta o vírus aqui, então as células colinérgicas ali nem viram vírus, então não acontece nada. Aí o vírus daqui vai infectar as células colinérgicas deste lugar, e aí você põe a luz azul aqui, apenas aqui vai acontecer alguma coisa. Alguma outra dúvida? Eu vou aproveitar então. Qual é o tamanho da área afetada que você consegue? Então essa é uma pergunta boa também, qual é o tamanho, o raio de ação de infecção do vírus. E depende assim da concentração que o vírus está injetando, mas de modo geral são algumas centenas de micrômetros. Bem pequeno. Bem pequeno. E também não é que tem uma fronteira, tipo, o vírus está mais concentrado aqui, menos, quanto mais longe se estiver do ponto da infecção inicial. Então, quando estiver aqui, talvez esteja não suficiente de expressão para excitar a célula. Centenas, no plural, centenas de microns. Sim, tipo 200 micrômetros, 300 micrômetros, alguma coisa assim. E tipicamente, a célula que está perto do ponto de injeção vai ser infectada por dezenas, centenas de vírus. Então, ela vai ter várias cópias desse DNA de produzir o General Dose, então vai produzir um monte de General Dose. E a célula que está mais longe talvez seja infectada por 4 vírus. Então, ela não vai produzir General Dose o suficiente para gerar um potencial de ação na presença da luz azul. Gera reação inflamatória? Também é uma pergunta boa, se gera uma reação inflamatória e aproximadamente. Então, por mais que você esteja cuidadoso, você está pondo um negócio de metal dentro do cérebro para injetar o vírus, então isso vai gerar uma reação inflamatória com a proliferação de células de glia e tal. E um pouco para evitar esses problemas, depois da injeção o experimento é feito tipo 1 mês ou 2 meses depois, para que essa reação inflamatória tenha diminuído ao máximo. Só por curiosidade, uma vez, se o intervalo de tempo para fazer o experimento é um pouco longo, né? 1 mês, por exemplo, então é muito estável. Ou seja, uma vez que entra, já começa... Sim. É porque o DNA do vírus agora está ali dentro da célula neuronal para sempre, e a célula vai produzindo e vai acumulando mais e mais do CHR2, que inclusive pode ser um problema, porque se tiver uma produção excessiva de qualquer proteína externa, ela vai se agregar e vai causar citotoxicidade, vai ser um problema. Então, você também tem que ter um pouco de cuidado em... por um lado, quero que a célula fique bastante sensível à luz azul, mas, por outro lado, não quero que tenha tanto vírus, tanta reação, tanto agregado de CHR2 que cause um problema. Então, você tem que tentar trabalhar um espectro que seja o suficiente para a célula estar sensível à luz azul, mas não tanto que a proteína agregue e cause outros problemas. É comum fazer mais de uma injeção para ter mais área abarcada? Ou não? Em geral, não.
Em geral, você faz uma injeção, mas às vezes fazem também. Porque às vezes a região do cérebro que você quer afetar seja um pouco maior, e aí você precisa de mais injeções para cobrir aquele volume maior. Mas em geral, não. E Você faz essas duas são ao mesmo tempo? Ou não, é uma e depois não. Mas é na mesma cirurgia, digamos assim. Mas um motivo pelo qual isso não é feito, na maior parte das vezes, é porque é possível você fazer uma injeção aqui, outra injeção ali, e talvez outra ali. Isso não é um problema. O problema mais é que é difícil usar a luz para ativar uma região grande. Porque você não pode pôr uma fibra óptica aqui, outra ali. Então você tem que... Só tem uma fibra óptica lá e a quantidade de cone de luz que sai de lá é uma quantidade mais ou menos conservada. Então, mesmo que tenha mais vírus que infectou essas células aqui, se você põe a fibra óptica aqui, meio que aqui é que a luz vai estar e não há muita solução. Então, devido a isso, geralmente é uma injeção só. Outra pergunta? Tá, então você põe a fibra óptica aqui cirurgicamente, aí você conecta a fibra óptica a uma fonte de luz laser, e aí a luz laser, no caso azul, tipicamente pode ser ligada ou desligada com uma precisão muito grande, porque agora, assim, laser é um equipamento muito comum e é bem fácil de você ligar e desligar o laser com uma precisão de milissegundos. E milissegundos é a escala de tempo na qual a atividade neuronal do cérebro funciona, então a nossa resolução temporal ligar e desligar o laser é igual mais ou menos à resolução temporal no qual os neurônios funcionam naturalmente. E daí você põe a luz laser azul, aí as células que produziram o CHR2 vão absorver essa luz azul. Aí sódio vai entrar nessa célula, a célula vai ficar ativa, vai gerar um potencial de ação, e daí talvez aconteça alguma coisa, você fique feliz, ou acontece nada e você não tem tempo e fica triste. E aqui é um exemplo de como parece. Então isso é um rato que foi implantado com um vírus que é o do CHR2, aí você põe essa fibra óptica, aí o laser vem, está ativando aqui alguma região do cérebro, umas células específicas desse rato, e se você fizer uma seção transversal, vai ser alguma coisa que parece assim. Então o vírus nesse caso foi injetado mais ou menos aqui, então algumas células aqui produzem o CHR2, e aí você implantou uma fibra óptica acima daquela região, a luz azul vem e ativa quando essas células. E se você der um zoom, você vai ver que uma célula, ou um certo tipo de célula, que são células, sei lá, vermelhas, produziram o CHR2, foram infectadas pelo vírus. Então, essa célula vai absorver a luz azul e ficar eletricamente ativa. Essa outra célula que está ali logo do lado não vai ser afetada porque ela não é fotossensível. Então, agora conseguimos ativar apenas um tipo de célula, apesar dessa região ter vários tipos de neurônios diferentes. E você pode comprovar que está funcionando através de uma gravação do sinal elétrico com eletrodo. Aí você vê que quando a gente põe mais luz azul ali, você vê que esse neurônio está liberando mais potenciais de ação, então esse neurônio está mais eletricamente ativo, então parece que tudo deu certo. Porque você também quer ver que o método meio que deu certo, porque talvez você injetou o vírus, você fez a cirurgia, mas talvez quando você pôs a luz azul, os neurônios não ficaram mais ativos. Talvez você injetou o vírus errado, uma concentração errada, ou sei lá o quê. Então, pondo um eletrodo ali, você pode confirmar que o método está funcionando. Porque, na presença de luz azul, vemos que temos mais potenciais de ação, então parece que o método está funcionando. Então, agora podemos fazer um experimento e ver se esses neurônios estão causando algum comportamento. Se te interromper demais, eu falo. Mas quando você faz isso, tipicamente na mesma cirurgia onde você faz o implante da fibra, você já implanta o eletrodo? Sim, tudo o que eu disse até agora é a mesma cirurgia. Uma cirurgia você injeta o vírus
e a fibra óptica e o eletrodo, e aí umas 3 semanas ou 4 semanas depois as células já produziram CHR2 suficiente para estarem fotossensíveis e tal. Então faz implante crônico. Sim, e aí o animal tem esse pedacinho de fibra óptica aqui saindo da cabeça dele permanentemente, mas na hora de fazer o experimento você conecta com esse cabo que está conectado na luz laser. Então não tem um fio saindo da cabeça dele, mas tem uma coisa que pode se conectar esse fio com a luz laser. Tá, uma outra pergunta? Tá, agora a gente vai ver um pouco mais de detalhe como é que isso funciona, que o vírus pode infectar só a célula triangular e não os outros tipos de células que estão por aí. E o jeito que isso funciona mais comumente é através de um sistema chamado Cre-LoxP. E o que é isso? Então, é um sistema com 2 partes. A primeira parte é Cre, que é uma recombinase de DNA, e a segunda parte é a parte LoxP, que é uma sequência de DNA que essa recombinase reconhece e age nessa sequência. Então, o que acontece é, temos aqui uma sequência de DNA assim, de um lado para o outro, e aqui, digamos, temos essa sequência de DNA chamada de... Então, digamos que aqui temos a sequência de DNA LoxP. E aqui temos outra sequência de DNA LoxP. Então, isso são sequências de bases de nucleotídeos ATG em alguma ordem, que é a sequência de DNA LoxP. E, a princípio, ela fica ali dentro da sequência de DNA do plasmídio e não acontece nada. Mas, na presença da Cre recombinase, que é uma recombinase de DNA, o que ela faz é uma proteína que acha essa sequência de DNA LoxP e aí ela inverte o DNA que está entre 2 sequências LoxP. E agora, por que vai fazer isso? Parece uma coisa muito complicada. Então, isso é feito para gerar especificidade do vírus para agir só na célula triangular, por exemplo. Então, o que a gente faz é, você pode fazer um animal transgênico, tipo um rato, um camundongo transgênico, que produz Cre recombinase só na célula triangular. Então, as outras células não têm essa proteína Cre. E isso é um bicho que você pode comprar de uma empresa. A empresa faz um camundongo transgênico e pode ter essa proteína Cre recombinase em basicamente qualquer grupo de neurônios comumente estudados. Então você pode comprar um camundongo no qual todas as células dentro do corpo inteiro do camundongo que são glutamatérgicas vão ter essa proteína. Ou todas as células que liberam serotonina no corpo inteiro do animal vão ter essa Cre recombinase, mas não outras células. E aí você põe dentro do vírus que se injeta no cérebro uma sequência de DNA que funciona apenas na presença de Cre recombinase, usando esse truque da inversão. O jeito que funciona é assim. Assim como vocês já aprenderam em biologia molecular antes, a sequência de DNA é uma sequência de bases que é lida de uma direção a outra. Então é como se fosse no português, você está lendo da esquerda para a direita e, digamos, tem uma frase como estudo na UFABC. E aí você consegue ler esta frase da esquerda para a direita, porque todas as letras estão em ordem. Mas podia ter uma palavra que está invertida. Digamos, essa palavra podia estar invertida, então podia estar assim. E aí aqui fica na UFABC. E aí você não entende o que está escrito aqui.
porque uma palavra está invertida na ordem errada. Então, isso é usado no DNA do vírus, que é usado nesse experimento aqui. Mas o truque é que essa sequência de DNA como uma frase vai ter duas sequências de DNA LOXP que estão nas fronteiras dessa palavra invertida. E aí, se essa sequência de DNA estiver numa célula que tem Cre recombinase, o Cre vai desinverter essa palavra e vai gerar a frase que você consegue ler, que é tudo na ordem certa. Então, o vírus que está injetando aqui usa esse tipo de truque. Então, isso está nesse esquema aqui. Então, você injeta um vírus que tem este DNA aqui, que tem uma sequência de promotor, que está numa ordem, e a ordem aqui de leitura está no sentido da seta. Aí você vê que aqui está num sentido, aqui está num sentido, mas no meio a sequência de DNA está no outro sentido. E a sequência de DNA que está no outro sentido, que está invertida, é a sequência de produzir o Channel Rhodopsin. Mas no começo e no fim dessa sequência invertida tem esses sequências de DNA LOXP. E aí o que acontece? Você injeta o vírus, aí o vírus infecta todas essas células, incluindo a célula redonda e quadrada. Mas dentro da célula redonda, o DNA está invertido e a célula não consegue ler esse DNA porque o CHR2 está na ordem ao contrário. Então, nada acontece na célula redonda. Então, a célula, quando você injetar o vírus vai injetar o DNA dela em todas as células. Então, vai ter o DNA do vírus aqui, e aqui, e aqui também. Mas o DNA está parcialmente invertido e não pode ser lido pela célula. E só na célula que tem recombinase que vai acontecer essa desinversão, que é ficar tudo no sentido correto, de todas as setas apontando para a direita. Daí a célula, eu consigo ler isso, isso com DNA legível, está tudo na ordem certa. E aí a célula produz o que o DNA instrui ela a produzir, que é o CHR2 nesse caso. Então, o jeito que isso funciona aqui, como é que resolve esse problema de eu quero estudar só a célula triangular. Então, o jeito que você resolve isso você pode fazer um camundongo geneticamente alterado que tem Cre recombinase só na célula triangular. E aí, se você não fizer nada, é um camundongo normal que funciona e come e fala contra o camundongo e nada de estranho. Então, o Cre recombinase não faz nada por si só. Mas se nessa região você injetar um vírus que tem esse tipo de DNA, daí o DNA vai ser injetado pelo vírus em todas as células, inclusive as não triangulares, mas o DNA fica não legível, digamos assim, nas outros tipos de células, porque fica esse DNA invertido dentro da célula, então ela não consegue ler. E na célula triangular, que é o único tipo de célula que tem essa Cre recombinase, a Cre recombinase acha a sequência de DNA LOXP, que são esses triângulos mais fininhos aqui, e ela desinverte a sequência de DNA e agora fica tudo na mesma ordem. Então, só na presença do DNA do vírus e da Cre recombinase é que vai ter uma sequência de DNA na qual o CHR2 vai ser lido corretamente e produzido. E aí você fica com Channel Rhodopsin só na célula triangular. Então essa é a parte mais molecularmente complicada da aula. Então tem alguma dúvida aqui de como o método funciona e como usamos? Sim. Não exatamente uma dúvida, mas uma colocação em paralelo aqui de uma alternativa de fazer essa especificidade da expressão da Channel Rhodopsin, ou na verdade qualquer outra proteína, né? Mas aqui Channel Rhodopsin, de usar um plasmídio que tenha uma região promotora específica, especificamente presente num tipo celular único, por exemplo. Sim, isso também é possível. O professor Kihadar falou aqui. Mas o método mais comum de especificidade é esse.
Mas também é possível fazer uma coisa mais simples, que é o DNA todo já está numa ordem correta, como aqui, então já é legível, mas a especificidade vem da região promotora. Então você pode pôr uma região promotora aqui que, isso é um promotor que está ativo só em células glutamotérgicas. Então você não precisa de um animal que tenha fibra recombinase. Você só injeta esse vírus com esse plasmídio, e aí o plasmídio tem uma região promotora que é reconhecida só por células glutamatérgicas, por exemplo. Que parece uma coisa mais simples de fazer do que isso, mas o motivo pelo qual isso é mais comum do que esse método mais simples é que muitas vezes não conhecemos qual é a região promotora de um gene. Ou se conhecemos é uma coisa enorme que não cabe dentro de um vírus. Então, para a maioria dos genes, isso não é possível de ser feito. Ou porque não sabemos exatamente qual é a sequência promotora correta e completa do gene, ou porque sabemos, mas é uma sequência de DNA tão grande que não cabe dentro do vírus, que é um problema muito comum. Porque o vírus é pequeno, um vírus natural, porque tem um DNA muito simples, então só cabe um pouquinho de DNA dentro do vírus. É como se fosse, sei lá, no avião, aí você tem aquele lugar para bagagem, mas é um lugar muito pequeno, você não pode pôr um baú ali dentro. Então, dentro do vírus cabe só um pouquinho de DNA. E, geralmente, para conseguir a especificidade do jeito que o professor Alexandre disse, precisa de uma quantidade muito grande de DNA que não cabe dentro do vírus. Então, o método mais comum é fazer isso. Que a especificidade vem da célula triangular já ter Cryptic combinase dentro dela por motivos de engenharia genética, o animal ser transgênico. Sim. Professor, um pouquinho assim na linha de raciocínio, professor Kihara. Assim, não sei, só por curiosidade, porque sempre me intrigou isso, porque região CRI, como o senhor fala, a gente explica para os alunos, né, como CRE, né? Isso existe em todas as células, é uma região onde... Não é CREB. Não é o CRE. Não, é o CRI. CRI. Ah, ok. Não, CREB é uma proteína, um sinalizador de sinal de transcrição. Tem o CRE. Não é CREB-B, é só CREB. Ah, ok. Bom, que é uma proteína de origem assim, bacterial que não existe no cérebro de mamíferos. Ah, ok. Isso é uma proteína que não temos CREB, nenhum de nós temos CREB em uma célula. E nenhum de nós tem sequências LOXP naturalmente também. Então, tanto o SILOX-P quanto o CRE recombinase não existem em mamíferos naturalmente. Isso é uma diferença importante que isso não é CREB, que é uma proteína que existe naturalmente. Ok. Tá bom. Alguma outra pergunta? Então a fitogenética ela se limita a animais transgênicos, né? Não. Esse é o modo mais comum de fazer. Mas pode ser feito também desse jeito que o professor Alexandre disse, no qual você pode pegar um rato não transgênico, mas nesse caso a sequência de DNA tem que ter um promotor que dê a especificidade de ter a célula redonda, alguma coisa assim, e aí você pode usar esse vírus em um animal não transgênico. Mas isso é incomum porque, em geral, não sabemos qual vai ser a promotora específica de um gene, ou quando sabemos, ela não cabe dentro do vírus. Mas também é feito. E existem alguns plasmídios que não usam esse sistema CRE, mas são tipo uns 7 genes nos quais isso funciona. Talvez uns 10, alguma coisa assim. Mas é um número muito pequeno de genes no qual conseguiram fazer isso corretamente, cabe dentro do vírus e funciona. Mas também existe. E nesse sistema temos milhares de genes que podem ser usados para gerar especificidade. Nesse outro sistema, que é sem animal transgênico, são uns 10, 11, 7 tipos. Alguma outra pergunta? Então,
Tá, então você usa o sistema VLOXP para gerar especificidade e agora podemos finalmente ativar ou inibir só a célula triangular num núcleo pequeno do hipotálamo, no córtex. Você vai ver o que acontece no comportamento. E isso foi usado para estudar vários tipos de comportamentos, tudo que você pode imaginar, desde sono, a vício em drogas, comer alimentos, agressão, todo tipo de comportamento que você pode imaginar que um bicho faz, alguém usou esse método para ver como isso funciona. Então, vou voltar ao vídeo. Então, nesse caso aqui, um exemplo interessante de se ver é numa região do mesencéfalo chamada de substância periacudital cinzenta, que é uma região que, se você ativar numa pessoa eletricamente, ela causa um ataque de pânico, apesar da pessoa talvez estar feliz anteriormente. Então, é uma região que causa um alerta, um medo, um pânico muito intenso. E sabemos, através desses outros estudos, que existem células separadas nessa região que controlam ou esse comportamento de congelamento e também o comportamento de escape rápido para correr de perigos e tal. E o congelamento é basicamente o bicho para de se mover assim, fica congelado para se esconder de predadores, alguma coisa assim, né? Porque imagina que você é um rato e aí tem um monte de bicho ali que quer comer você, e se você ficar pulando por aí, é mais fácil o bicho te ver. E se você se congelar e ficar parado, é mais difícil do predador ver você, então eles fazem essa reação de congelamento para não ser detectados por predadores. Isso também é uma coisa que você faz, né? Se você está aqui e você vê que tem um maníaco com um machado matando gente, então você não vai sair por aí pulando, você vai também meio que não se mexer para que ele não te veja. E isso em geral é causado por algum perigo que o animal detectou. Tipo, eu cheirei um predador ali, então vou não me mexer. E aqui o que eles mostraram é que você consegue gerar essa reação de congelamento apenas ativando células glutamatérgicas nessa região ventral da substância periacudital cinzenta. Então aqui não tem nenhum perigo, não tem um choque elétrico, não tem um predador, não tem uma coisa que deletou rápido. Então o camundongo está primeiro só andando por aí, cheirando as coisas, sendo um bicho normal. E aqui você vê que tem 3 fios saindo da cabeça dele. Então, um fio de cada lado é o fio que está levando a luz laser para o lado esquerdo e direito desse núcleo, que foram infectados por um vírus. Então agora as células glutamatérgicas dessa região estão fotossensíveis à luz azul. Então tem um fio para o esquerdo e para o direito. E tem um fio no meio que é um fio de um eletrodo que está gravando os sinais elétricos daquela célula para ver que, quando a gente ativa com a luz azul, a gente vê que tem mais potencial de ação, então está tudo funcionando. E aí você vai ver que no começo o bicho está vendo as coisas, está cheirando, está caindo, falar. E quando a estimulação autogenética começar, ele vai ficar na região de comportamento de congelamento, apesar de não ter nenhum perigo aqui, porque é só uma caixa vazia. Então ele está ali, vendo as coisas, cheirando, investigando. E agora que no light on, que você vê do lado direito, a estimulação autogenética acontece e imediatamente fica com essa reação de congelamento. E quando a estimulação para, ele começa a se mexer normalmente de novo. Então agora está com comportamento normal e você vai ver que vai aparecer light on aqui. E quando a estimulação autogenética acontece, ele reage com esse comportamento de congelamento como se tivesse algum perigo ali acontecendo, mas não tem nada acontecendo. E isso também acontece com pessoas, né? Se uma pessoa, você ativa essa região do cérebro com um eletrodo, a pessoa diz que está com muito medo, que alguma coisa vai acontecer, ela fica ofegante. Então isso mostra que,
mesmo alterando a função elétrica de um grupo muito pequeno de neurônios, é possível causar um efeito muito grande no comportamento e na psicologia do animal, né? Porque aqui, se você pensar bem, assim, isso não são muitas células, né? É um subnúcleo pequeno no mesencéfalo. Então é menos de 0,1% das células. São alguns milhares de células entre bilhões de neurônios. E aí, só ativando as células, isso já é o suficiente para causar um comportamento muito grande e não sabemos se está com medo, mas quase com certeza está, pelo que sabemos no que acontece com pessoas. E isso também mostra que é muito fácil a gente ter um ataque de pânico, né? Se essa região na gente estiver mais ativada, isso vai causar um ataque de pânico. Então, isso também é o que está acontecendo nas pessoas, quando você vê que alguém teve um ataque de pânico, né? Esse tipo de circuito está sendo ativado inapropriadamente. Tá, e aqui é um vídeo que mostra o que acontece se você ativar essa região mais dorsal da substância periaquidotal cinzenta. A região ventral, quando ativada, causa esse congelamento, e a região dorsal causa escape, que é como se vou correr porque tem um predador me mordendo, alguma coisa assim. Então, o que está acontecendo aqui é o animal está explorando essa caixa, nada acontecendo a princípio, e quando ele chega aqui nessa parte de cima da caixa, a estimulação autogenética começa e você vai ver que ele vai correr para escapar desse lugar. Então é como se ele estivesse andando por aqui, não acontece nada, eu estou explorando a caixa, e quando ele chega nessa região, você tem uma estimulação autogenética da parte dorsal da substância periaquidotal cinzenta, e isso causa uma reação de escape, ele vai correr com medo para escapar. Mas não tem nada ali para causar o medo. Então, o comportamento de escape está sendo causado por ativação neural. Então, ele, quando chega ali, você vê que ele fica muito medo, corre rápido para fugir, como se tivesse alguma coisa assim atacando ele, mas não tem nada. Então, ativar esse circuito de defesa pode causar esse comportamento. E aqui vamos ativar um outro tipo de célula. E tem esses dois primeiros vídeos, são de outros grupos, e eles ativaram células glutamatérgicas, que liberam glutamato como neurotransmissor, nessa área do cérebro. E nessa mesma área do cérebro também tem regiões, também tem neurônios que são GABAérgicos, que liberam neurotransmissor GABA. E aí vocês viram, se você ativar essas células glutamatérgicas nessa região, causa congelamento. Mas também tem outras células lá. Então, no nosso grupo de pesquisa, a gente ativou as células GABAérgicas nessa região e vimos o que acontece aí, que é uma coisa muito diferente. Então, aqui o que acontece, você vai ver que quando a gente optogeneticamente ativa as células GABAérgicas nessa região, isso causa uma busca por alimentos. Então, o camundongo vai tentar comer esse inseto que está ali. Aí você vê que no começo... Professor, sim, tem problema eu filmar? tem que? Tem problema eu filmar? Não, pode filmar se você quiser. Então, primeiro, ele tem um certo interesse pelo inseto, mas você vê que quando fica a estimulação autogenética, que fica laser on, aí ele fica alucinadamente interessado em capturar um inseto e comer. Aí quando comeu um inseto e caçou e ficou feliz com comer um inseto. Mas isso você vê que é um comportamento muito diferente do comportamento de congelamento, né? Porque no primeiro vídeo, você ativa as células glutamatérgicas e fica com medo. E agora você ativa as células GABAérgicas nessa mesma região e dá um comportamento completamente diferente, que ele fica com vontade de buscar alimentos e caça esses insetos e tal. E isso é uma demonstração de que, assim, células de tipos diferentes na mesma região do cérebro podem causar comportamentos muito diferentes. E isso é o tipo de coisa que você não conseguiria estudar com esses métodos mais antigos, né? Se você, por exemplo, ativasse essa região inteira eletricamente, aí você não ia conseguir ver que tem um circuito que causa busca por alimentos e um outro circuito que causa
medo e congelamento e tal. Ou aqui também é um outro vídeo parecido que você vê que quando a gente ativa essa região do cérebro, ele tem tipo a ração dele aqui e um chocolate, mas quando você ativa ele come mais chocolate, não come mais ração. Mas também são células GABAérgicas nessa mesma região do cérebro, que causam um comportamento completamente diferente de ativar as células glutamatérgicas. E é isso que é a riqueza que a optogenética proporciona, que é entender o que as células diferentes na mesma região do cérebro podem fazer. Então, alguma pergunta sobre isso? Então, e aí tem mais alguns outros vídeos que a gente vai mostrar para ilustrar esse poder da optogenética causar comportamentos visíveis. Então, o nosso laboratório, uma outra coisa que a gente estava interessado em estudar é o comportamento de escape causado por predadores, mas em uma região mais complicada, assim, né? Então, por exemplo, se estamos aqui nesse quarto, nesse auditório, e acontece alguma coisa, tipo, tem um incêndio, então é um perigo que você tem que escapar. Então, temos que correr do incêndio, mas você não vai correr nessa direção da luz. Você tem que fazer um mapa mental de, tem uma escada aqui, eu vou subir aqui, eu vou ir pela porta, depois daí descer para a direita. Então você tem que ter tipo, um modelo geométrico de onde você está para correr para a direção mais certa. Você pode correr aleatoriamente. E, evidentemente, os animais fazem isso, que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Que tem um gato, o gato quer pegar um rato que está atrás do vaso. E aí você vai ver o que acontece. Então o gato está aí uma pessoa vem, cutuca e o rato sai e entra de volta, mas o gato não conseguiu pegar. E ele cutuca de novo, aí o rato entende que eu consigo sair, se eu levantar a tampa do bueiro, aí eu consigo fugir verticalmente do gato. Então você vê que aqui o rato sabia muito bem qual é a geometria do lugar que ele está e qual é o lugar mais correto para ele correr, para fugir do perigo. Então a gente quer estudar esse tipo de comportamento, qual é o grupo de neurônios que, se ativado, causa esse tipo de escape mais complicado, que usa a geometria do lugar para fugir eficientemente. Tem uma pergunta? E a gente viu no vídeo anterior aqui, esse vídeo, que se a gente ativa as células glutamatérgicas na região dorsal periaquilodental, isso causa um comportamento de escape. Quando ele chega aqui, se você estimula optogeneticamente, ele foge. Então isso causa um comportamento de escape. Então a gente pode ver o que acontece se a gente ativar esse mesmo grupo de células, mas num lugar mais complicado. Então esse é um lugar mais complicado. Então o camundongo nunca viu essa caixa. E é uma caixa não é uma caixa vazia, é uma caixa com coisas que tornam o ambiente mais complicado. Então, para fugir dessa caixa, se você está com medo de ficar nessa caixa porque a ativação neural causou medo, o que você tem que fazer é subir neste bloco, depois subir nesse bloco, depois subir tipo uma escada vertical e depois pular fora. Então é meio complicado para o camundongo entender isso muito rapidamente, porque ele nunca viu essa caixa, é a primeira vez que ele está aí, e a gente vê se ele consegue fugir daqui se a gente ativa a região periaquilodental cinzenta, a parte dorsal, que causa o escape, né, uma caixa mais simples. Então, primeiro está o light off, então não está acontecendo nada, ele olha para cá, ele olha para lá, ele cheira as coisas, e você vê que quando a gente começa a estimulação optogenética, ele tem um ímpeto muito grande de tentar fugir. E agora ele fica mais agitado, que agora vai conseguir uma coisa, alguém vai me comer, eu estou com muito medo. E você vê que ele fica muito mais agitado, em pânico, quer fugir, mas ele não consegue entender qual é a sequência correta de passos para fugir dessa caixa, que é uma geometria mais complicada. Mas ele quer fugir. Você vê que claramente quando a optogenética começou, ele estava lá assim, depois ele fica muito agitado, ele fica correndo, ele quer fugir, mas ele não entende como fugir. Mas, e as coisas
Então a gente achou uma região no hipotálamo que causa um tipo de comportamento de escape que é apropriado num lugar que tem uma geometria mais complicada. Então o hipotálamo é uma região que vocês já ouviram falar que é muito importante para assim, comportamentos importantes para a sobrevivência em geral, como comer, beber, fugir de perigo, coisa e tal. E a gente encontrou um núcleo do hipotálamo chamado núcleo dorsal pré-mabilar, que parece que causa esse comportamento. Então, você vê aqui é um outro camundongo que está na mesma caixa, mas agora a gente está ativando células glutamatérgicas nesse núcleo pequeno do hipotálamo. E aí você vai ver que também é a mesma situação. O animal nunca viu essa caixa, então é um lugar complicado e novo para o animal. Mas quando a gente ativa essa região do cérebro, isso causa um comportamento de escape que é muito mais complicado. Então primeiro ele está só explorando, vendo as coisas, porque a gente não começou a estimulação optogenética. Mas quando a gente começa, ele fica mais agitado, como da outra vez, mas ele entende o que ele deve fazer para fugir da caixa. Então ele faz tudo e fugiu da caixa e não está mais ali. E aqui também o comportamento de fugir foi criado por ativação neural, não tem nenhum perigo dentro da caixa. Mas esse foi o primeiro circuito que foi demonstrado que causa esse comportamento de escape, que é mais complicado e usa a geometria do lugar de um modo mais eficiente para fugir. Que nem como a gente viu no vídeo do gato com o rato, que o rato escapa de um modo mais inteligente, ele não vai correndo aleatório, ele vou tirar a tampa do bueiro e ir por baixo. E aqui ele faz uma coisa mais complicada para fugir. E a gente também pôs ele em assim, ambientes diferentes. Você põe numa caixa vazia, onde não tem nada para fazer, ele corre pela lateral da caixa, ele vê que não tem nada para fazer para eu escapar daqui, então ele tenta pular para escapar. Mas a caixa é muito alta, então ele não consegue pular o suficiente, mas você vê que ele tenta. E se a gente põe esse mesmo camundongo na mesma caixa, mas põe uma corda para subir, daí a ativação dessa região do cérebro faz com que ele perceba que posso fugir daqui subindo pela corda. Então, essa região do cérebro está causando um tipo de comportamento de fuga que usa a geometria local de um lugar mais complicado e novo para fugir, que é o que eles fazem naturalmente, né? Porque naturalmente eles conseguem entender como fugir, mas nos estudos de neurociência a reação de fuga era feita só em lugares muito simples, então nunca tinha esse problema de como fugir, que era só uma caixa vazia. Mas você vê que é um lugar complicado, essa região estímulo causa isso. E se você estimula aquela região do mesencéfalo e causa fuga, ele causa fuga, mas ele corre para qualquer lado como uma barata tonta e não entende o que fazer para fugir. Então essa foi uma... E isso a gente também fez esse mesmo experimento com várias áreas do cérebro. Então na parte superior direita aqui é a região que a gente estudou que causa essa fuga mais complicada, e aqui são outras duas regiões do hipotálamo que causam pânico e fuga, mas não de um jeito mais organizado. Então você vê que quando a gente ativa diferentes regiões do cérebro, do hipotálamo nesse caso, todas as regiões estão causando um ímpeto de fuga, mas só este núcleo aqui causou uma fuga bem sucedida dessa caixa mais complicada. Nessas outras caixas, está correndo, quer fugir, mas não consegue. Tá, e outro vídeo muito famoso que saiu de um estímulo autogenético foi numa outra região do hipotálamo, chamada de hipotálamo ventromedial. E aí eles descobriram que se você ativar essa região do cérebro, isso causa um ataque, mordida, brigar com outro rato imediatamente. E aqui temos um camundongo e você vê que primeiro ele está olhando para as coisas e explora e cheira e não sei o que, mas quando você começa a ativação autogenética, ele começa a atacar essa luva.
Então, se você pôr um outro bicho ali, ele vai atacar o outro bicho. Se pôr uma fêmea, ele vai atacar a fêmea. Então, eles descobriram uma região do hipotálamo que causa esse ataque, assim, imediatamente. E isso também é uma coisa que poderia acontecer conosco. Assim. Tipo, se seu hipotálamo ventromedial estiver mais ativo por algum momento, você vai brigar com a pessoa e vai provavelmente entrar numa luta com eles. E isso também foi visto em alguns casos interessantes. Tem um caso de um soldado americano que era soldado da Marinha, que ele era uma pessoa bem ajustada, nunca fez nada terrível, e de repente ele ficou com uns ímpetos muito agressivos, sem nenhuma explicação. Ele nunca tinha feito isso, então ele ficou confuso de por que agora eu estou tão diferente assim? Então ele sabia que tinha uma coisa acontecendo com ele, e aí ele escreveu, na minha autópsia, deu uma olhada no meu cérebro, eu acho que tem uma coisa estranha acontecendo. E daí ele ficou muito violento e matou um monte de gente, e depois foi morto pela polícia. Mas aí quando eles foram e fizeram a autópsia, eles viram que ele estava com um tumor que estava meio que pressionando contra o hipotálamo, que talvez estivesse causando uma superativação dessa região nessa pessoa. Então, não é que a ativação desse núcleo causa um rato atacar uma luva, isso também provavelmente causaria você atacar uma pessoa muito mais do que você iria normalmente. Então a gente aprende muito sobre como isso funciona. Não é muito o tema da aula, sim, né? Mas ele foi depois que constataram que o problema aconteceu por causa desse tumor, houve alguma mudança no julgamento? Porque ele morreu, então não está tarde mais para o julgamento. Porque ele foi morto. Porque ele descobriu isso na autópsia, né? Que tem um tumor pressionando o hipotálamo. Certo. Mas às vezes pode ter uma mudança, o juiz pode dar uma mudança depois do acontecido, não pode mesmo, não mudando o veredito, assim. Mas não tem veredito, porque ele morreu. Ele está morto. Mas não houve uma discussão ética? Sim, houve uma discussão ética, sim. Porque acho que essa sim, é mais... É uma discussão ética. Porque... Sim, você vai agir de um modo descontrolado, estranho, se estiver acontecendo alguma coisa anormal no seu hipotálamo, particularmente essas regiões que causam assim, agressividade, compulsão ou outros comportamentos. Mas, apesar de ter causado essa discussão e as pessoas concordarem que não, é verdade, se tiver uma coisa estranha acontecendo no seu hipotálamo, você pode agir de um modo inesperado, meio que não tem muito o que você fazer, porque esse é um tipo de coisa que é difícil de averiguar numa pessoa, o que está acontecendo assim, bem dentro do cérebro dela, sem uma autópsia com a pessoa viva. E mesmo com a pessoa fazendo a autópsia, muitas vezes você não conseguiria achar, né? Porque nesse caso, eles conseguiram achar alguma coisa porque o tumor é uma coisa visível que você pode facilmente identificar, e você vê que o tumor está ali, que é uma coisa que não deveria existir, o tumor está afetando provavelmente o hipotálamo, mas talvez tivesse tido uma diferença que não fosse fácil de você ver. Talvez, essa região agora está com mais receptores de glutamato, então ela estaria mais hipersensível, mas isso não seria fácil de você ver numa autópsia. Então, eu diria que tiveram sorte que era uma coisa que era fácil de ver. Porque a maior parte das alterações que podem causar uma coisa estranha no seu comportamento são coisas que não são fáceis de identificar. E é tipo, esse feixe de axônios está mais ativo, mais eletricamente ativo. Isso pode ser isso que esteja causando um comportamento. Ou pode ser tem mais desse neurotransmissor das sinapses. A maior parte das causas são meio que invisíveis de uma autópsia. Sim. Nesse exemplo, tanto nesse quanto no de caça, era tipo uma luva e era antes um grilo. Mas se a gente colocasse, por exemplo, um predador, a gente colocasse como um dongo e um rato, e ativasse essa mesma zona, teria uma preferência pelo... Tipo, ele teria uma reação de freezing mesmo ativando excitando a região de neurônios, ou ele
de forma meio imprudente, ele atacaria da mesma forma? Ah, não sei, né? Pergunta muito boa, isso não foi feito. Você pode fazer isso, dizer pra gente. Mas são perguntas interessantes, porque isso do ataque ou do congelamento são decisões que o animal faz a cada momento. Então, ele geralmente não vai atacar o predador, porque eu atacaria o predador. Mas se o bicho estiver encurralado e não tiver para nenhum lugar para fugir, aí nesse momento ele vai sim tentar atacar o predador, se é a única coisa que eu posso fazer. Então talvez, se ele tivesse preso o predador e você ativar isso, ele começasse a atacar talvez com menos encurralamento, alguma coisa assim. Tipo, o predador está ali, então poderia fugir, mas estou um pouco encurralado, então já vou atacar, talvez alguma coisa assim acontecesse. Então não sabemos. Mas meu chute é que ele atacaria, porque ele ataca até coisas que ele nunca atacaria. Assim, porque ele ataca o predador em certas situações. Então, é um comportamento que existe naturalmente. Atacar a luva é um comportamento que não existe. 100% dos camundongos não vão atacar a luva. Ou eles também não atacam fêmeas. Isso também é um comportamento que não existe naturalmente. E se você ativar essa região, ele faz o bicho macho atacar a fêmea, que é um comportamento que também meio que não existe. Então, acho que provavelmente ele iria atacar o predador, porque isso é uma coisa que já meio que acontece naturalmente. Sim, alguma outra pergunta? Só assim um pouquinho, fazendo um pouco de raciocínio, né? Com a pergunta de Guto, né? Que eu gosto. Se eu consigo diferenciar uma estratégia, uma situação, o pré-mamilar, ele é de estratégia. Estes não são tanto estratégia, né? O dorso lateral, tá? Ele é real, são de instinto, vamos falar assim. Sim. Isso tem outros nomes. Se é medo proximal, medo distal, nada, tem tudo isso. Mas o pré-mamilar é de estratégia, porque aí chega o fórnix do hipocampo. Sim, o pré-mamilar ele recebe informações de áreas que representam a geometria do lugar, que são justamente as vias que são conectadas com o hipocampo e tal. Então, se torna bastante interessante, né? Porque então posso também diferenciar algumas regiões, né? Sim. De estratégia e outras que são mais distintas. Sim. Então, a gente viu vários exemplos aqui de se você ativar uma certa região do cérebro, então, acontece um comportamento e aí talvez aquela região do cérebro cause aquele comportamento acontecer. E isso eu não mostrei nos vídeos, mas em todos esses trabalhos também foi feito o experimento de inibição. Então mostraram que se você inibir essa região, daí ele ataca menos. Se você inibir a outra região, ele caça menos inseto. Então fizeram também os experimentos de Reynolds-Rodopsin, que é a bomba de cloreto, para inibir essas células. Viram que numa situação que deveria estar atacando, ele ataca menos se você inibir essa região do cérebro. Mas aí não é um vídeo legal que ninguém quer ver o rato não atacando outro rato. Mas a lógica aqui do vídeo seria o que, basicamente? Ele estava não fazendo alguma coisa, não estava atacando a luva, e aí você ativou uma região do cérebro e ele passou a fazer alguma coisa diferente, como atacar a luva. E aí você diz, essa região do cérebro, se ativarem essas células, causa esse comportamento. Então essa é meio que a lógica do vídeo. Essa luz azul, célula 2, 3, 4, 5, 400 também. Então todas as células que tem Reynolds-Rodopsin vão estar meio que sendo ativadas muito sincronizadamente. E isso não é o jeito como as células são ativadas normalmente num cérebro funcionando sem autogenética, que é o jeito normal do cérebro funcionar. Então, meio que por definição, o jeito que a autogenética funciona é forçando o circuito a, todo mundo ficar ativo ao mesmo tempo. E aí, às vezes, pode gerar um comportamento normal, como comer mais, atacar menos, alguma coisa assim, mas também pode causar um comportamento anormal, porque se as células do cérebro estão funcionando de um padrão
que elas nunca estariam normalmente, talvez isso possa causar um comportamento que aquelas células nunca causam normalmente. Né? Que nem a gente tem hipocampo, todo mundo. Na gente, o hipocampo está funcionando, sem optogenética. Mas ele está funcionando não desse jeito. Todas as células do nosso hipocampo não estão sendo ativadas assim, sincronizadamente. Então, se você faz uma coisa que force o circuito a trabalhar de um jeito estranho, talvez alguma coisa estranha possa acontecer, como o bicho fica com epilepsia. E Seria sincronizado, né? é, Sincroniza. sim, porque a parte anterior que eu disse funciona corretamente, né? Porque se quer estudar células triangulares, você consegue com só as células triangulares, então, e só essas vão ser ativadas pela luz azul, então isso é verdade, mas quando a luz azul está ativa, ambas as células vão estar ativas exatamente no mesmo momento. Aí quando você desliga a luz azul, ambas estão não ativas exatamente no mesmo momento. Então, isso é um padrão de atividade muito estranho que não acontece normalmente. Assim. Um jeito de solucionar isso podia fazer a marcação com CREI, uma porcentagem das células em todas? Não exatamente, porque daí você teria, só a célula 1 e 3 estão sincronizadas. Mas o problema de estarem sincronizadas ainda está aí. Então, meio que não há uma solução para isso, porque inerentemente, porque só tem uma fonte de luz laser azul, todas as células vão ver essa luz laser azul piscando ao mesmo tempo, então as células vão ser ativas desse jeito estranho. Mas uma solução, não é exatamente uma solução, no jeito de contornar o problema, é usar a optogenética inibitória com o heterodoxo. Que aí o que está acontecendo é, as células estão ativas normalmente do jeito que elas querem estar, por motivos internos, que são naturais, e aí se você inibe optogeneticamente aquele circuito, talvez ele ataque menos, coma menos, durma menos, sei lá, e aí você está só inibindo a atividade normal daquelas células. Então você faz menos do comportamento quando se inibe a atividade endógena normal, que não é estranho. Mas aí também não teria desbalanço? Entendi. Você falou do Desbalanço. Se a gente inibisse o GABA, não teria desbalanço normal da atividade normal? Sim, teria, mas aí você está inibindo a atividade de verdade que já existe. Que também é uma situação estranha, mas você não está, mas é menos estranho do que se forçar as células a estarem ativas em um certo momento. Assim, não vai ter um comportamento novo, né? Aí você pode bloquear os potenciais de ação e aí você está bloqueando sincronizadamente também. Mas é isso que você poderia fazer para inibir a ação daquele circuito. Né? Todas as células desse tipo estão inibidas e aí vamos ver o que acontece. Então, se você excita a célula, você vê mais ataque. Aí talvez seja que, não, talvez as células causem mais ataques, mas talvez não. Talvez elas estão causando mais ataques porque as células estão ativadas de um jeito estranho e normalmente elas nunca causam um ataque, mas ativando autogeneticamente de um jeito estranho causa esse comportamento. E aí, se você inibir a atividade natural das células, que é a atividade, digamos, verdadeira das células, e aí você vê menos ataque, então isso indica que o resultado que você viu na excitação provavelmente reflete um processo verdadeiro que existe. E se você inibe, não acontece nada no ataque. Mas se você excitou e dá mais ataque, aí talvez as células normalmente não causem ataque. Talvez causaram esse comportamento porque você forçou as células a fazer uma coisa estranha. Então é sempre bom ver que a inibição causa o oposto da excitação da célula. Assim. Minha pergunta chama a atenção desse interessante. Então a hipótese seria que, por exemplo, a epilepsia que você causa no hipocampo é mais devido à sincronização extrema do que ao desbalanço de excitação e Não, é os dois. provavelmente os dois. Não, é porque tem um desbalanço. Você causa epilepsia com o hipocampo excitado porque tem um desbalanço de excitação com inibição. E isso acontece porque as células estão sincronizadas. Então, isso é verdade. Mas a função do hipocampo não pode ser causar ataque epiléptico. Mas também não é um exemplo tão estranho porque se você
digamos, inibir o hipocampo num bicho que tem uma tendência a ter ataque epilético causado pelo hipocampo, ele vai ter menos ataque epilético. Os medicamentos Não, mas eu- são galácticos. Os medicamentos para epilepsia são galácticos. Mas quando você faz a estimulação, a estimulação não é contínua, né? São pulsos ou não? São pulsos assim. Qual é a frequência contínuo, é pulsado. Mas qual é a frequência? Então, isso é uma coisa que você tem que decidir. Tá. Porque a luz laser você pode ligar e desligar uma frequência maior do que as células conseguem entender. Porque as células funcionam nessa resolução de milissegundos. Mas você consegue ligar e desligar a luz laser em nanosegundos, que é o tempo mais rápido que as células reagem. Então você tem que saber um pouco sobre qual é a ação natural das células e tentar fazer um parâmetro que seja um pouco similar ao que as células estão fazendo naturalmente. Porque sempre vai ser estranho, não tem como não ser estranho, mas pode tentar fazer menos estranho. Então, se o normal dessas células estão ativas com 10 potenciais de ação por segundo, elas nunca estão ativas com 50 potenciais de ação por segundo. Então, alguma coisa na faixa de 10, 5, 6 Hz seria alguma coisa adequada. Então, você também tem que prestar atenção se o tipo de estimulação que estão fazendo está pelo menos Imitando a taxa de dentro disparo dele. da faixa normal que as células funcionariam. Porque sempre vai ser estranho, porque sempre vai estar sincronizado. Mas pode estar sincronizado pelo menos numa faixa que seja menos estranha, que seja dentro da atividade normal delas. E qual que é a probabilidade de disparo uma vez que você liga o laser? É muito alto? É 100%? Aproximadamente. Aproximadamente. Então, depende. Então, neurônios diferentes têm parâmetros biofísicos diferentes, então eles têm que aguentam interagir em frequências diferentes ou não. Então, talvez esse tipo de neurônio consiga fazer 10 Hz, mas não consiga fazer 20. E aí, o que você faz tipicamente é você coloca aqui os números de potenciais de ação que a célula está disparando por segundo em Hertz, e aí você pode para luz em mais ou menos Hertz. E aí, é só o número de potenciais de ação. Então seja 10, 50, 100. E aí você vai ver que você põe, temos aqui 6 ou 10. Quando põe os 10, ele solta 10 potenciais de ação. Quando põe 50, não, ele fica com 40. Quando põe 100, é 50. Então, não é quanto mais luz ele vai gerar aquele tanto de potencial de ação. Né? Você pode pôr a luz aqui 2000 Hz, mas ela não vai disparar 2000 Hz de potencial de ação. Então ela vai ter alguma curva nesse formato, e aí você quer estar operando na parte da curva que ela ainda é linear, para que você tenha um potencial de ação aproximadamente por um pulso de luz. Como aqui. Mas se aqui os pulsos de luz estivessem a 200 Hz, daí não ia ter potencial de ação todos os pulsos. A dinâmica desses canais de neuroendorfina tem uma dinâmica lenta. Uma vez que ele é ativado, ele não abre e fecha instantaneamente. Ele tem uma dinâmica lenta. Mas é bem rápido. É rápido? Isso é rápido o suficiente para não causar nenhum delay ou problema. Mas talvez em 100 Hz... Sim, 100 Hz isso não funciona. Mas também as células, de modo geral, também funcionam em 100 Hz no campo dom, então a faixa que ele funciona corretamente já é mais do que o necessário para a maioria das células. Mas o CHR não vai abrir e fechar a 200 Hz corretamente. Mas também não precisamos estimular os 200 Hz. Assim. Professor, essa ativação síncrona não altera a concentração iônica extracelular e causaria modulação em outros neurônios que não estavam marcados antes pela intenção da ortogenética?
Por que o outro neurônio recebe? Porque você ativa sincronamente, então você não altera a concentração extracelular iônica? Entendi. Não o suficiente de modo geral, porque isso é uma coisa que também eu tinha uma dúvida parecida com isso na graduação, que quando você aprende sobre o potencial de ação, você tem uma impressão de que entrou uma multidão de sódio dentro do neurônio, acha tudo positivo, que sai um monte de sódio, mas não é assim. A maioria do sódio não sai nem entra. Em porcentagem, é uma quantidade muito pequena de íons que tem que sair e entrar dentro da célula para mudar a voltagem. Então, a maioria do sódio, a maioria do potássio, a maior parte do cloreto não está entrando ou saindo da célula. Tipo, a porcentagem ínfima que está entrando para causar a excitação. Então, provavelmente não. Uma pergunta assim, bem de lego. Mas um pouco com a linha de raciocínio dos professores anteriores. Se eu estou estimulando, né? Eu posso sensibilizar esse neurônio, deixar ele sensibilizado, ou isso é um fato? Sim, isso também é uma pergunta interessante, que você pode causar um tipo de efeito de plasticidade no circuito. E geralmente você não quer fazer. Então, mas isso pode acontecer, porque a gente sabe com outros tipos de estudos de eletrofisiologia que se você ativar essa sinapse deste jeito, nessa frequência, você enfraquece ou deixa mais forte aquela conexão sináptica. Por mecanismos de plasticidade podem acontecer. Então sabemos que isso é possível. Então o que a UFRJ tenta fazer é tentar estar numa faixa de estimulação que não esteja nem nesse 1 Hz que vai enfraquecer o circuito, nem na estimulação tetânica que vai causar uma potencialização da sinapse. Então você está meio que no meio. Mas também tem estudos que eles tentam usar isso de propósito. Então, por exemplo, eles viram que depois que o bicho aprende essa tarefa, a gente viu que essa sinapse fica mais forte. Daí eles tentam, vamos só deixar a sinapse mais forte e ver se ele é melhor em fazer a tarefa. Então eles podem, em vivo, fazer a potencialização da sinapse e ver que daí ele fica melhor em fazer essa tarefa. Então você pode meio que demonstrar em vivo a função dessa plasticidade. Mas, em geral, você não está estudando isso, que é a maior parte dos estudos, você tem que tentar estimular em 10 Hz ou 15, que não é nem 1 Hz nem 100, então provavelmente não vai estar enfraquecendo ou potencializando aquela sinapse. Mas isso é um parâmetro também que você tem que prestar atenção quando for escolher. Nesse sentido, se fosse atrelado, tipo, se o animal fosse treinado a um contexto, por exemplo, toda vez que ele escutasse um som, seria ativado com a optogenética o instinto de medo. A gente iria criar uma memória nele atrelada ao som. Sim. Se a gente remetesse ao contexto, tipo, sonoro, a gente teria a gente não teria a optogenética, mas ele teria a lembrança. Isso causaria uma... Sim, causaria. Esse é um experimento muito inteligente e elegante que foi feito, inclusive. Então, são ideias boas. Que, geralmente, o que é um comportamento classicamente feito no laboratório é queremos ensinar que alguma coisa é perigosa para o rato. Então, o rato está ali, aí você liga um som, tipo bip, e aí o rato não se importa muito porque está ouvindo. Mas aí se você toca o bip e dá um choque elétrico nele, ele fica bip, aí choque ele, aí você faz isso 5 vezes, aí ele entende que quando tiver o som eu vou ter um choque, aí então isso é ruim, ele fica com medo do som. Porque ele faz essa associação entre o som e o choque elétrico. E aí ele fica com medo do choque elétrico, que mostra congelamento. Não, desculpa, ele fica com medo do som, mostra congelamento. E essa é uma memória muito forte que dura pelo resto da vida do rato. Então, 1 ano depois você põe o som sem choque, meu Deus, aquele som que dá choque e ele fica com medo. Então isso é uma resposta que dura o tempo de vida do rato, uma memória muito forte.
E isso também pode ser feito, que ele sugeriu, que é você toca o som, não dá choque no rato, mas você ativa, por exemplo, esses circuitos que a gente mostrou que causam congelamento, escape, etc., que causam um sentimento aversivo muito grande no rato. Então você pode meio que fazer o medo condicionado usando só optogenética sem choque. Então o que ele aprende tem o som e enquanto tem o som, você está optogeneticamente estimulando um circuito que causa medo, ou escape, ou congelamento. Então toda vez que dá um som, eu fico, alguma coisa vai acontecer. E aí eu crio essa memória de que o som está associado a esse medo, e aí eu fico com medo do som, apesar de nunca ter tido um choque elétrico, uma coisa ruim propriamente dita. Mas nesse sentido, toda vez que a gente remetesse ele ao contexto, ele teria essa mesma sincronização anormal? Ou seria algo, tipo, se tornaria mais natural para o animal? Ele não vai... As células nunca vão ser ativas deste modo naturalmente. Mas isso mostra que, mesmo que isso seja uma ativação estranha, isso consegue, em muitos casos, produzir memórias verdadeiras, produzir comportamentos verdadeiros, o que também é interessante, porque isso indica que, em muitos casos, o circuito meio que funciona de um jeito normal, apesar de você estar fazendo uma coisa muito estranha. Então, não é muito importante muitos comportamentos exatamente onde os potenciais de ação estão acontecendo e quando, mas é mais importante que tenham mais ou menos potenciais de ação. E exatamente quando parece que é menos importante. Porque poderia ser que era importante, né? Porque, por exemplo, quando você ativa aquela região que causa congelamento, aí você congela de verdade. Mas você está fazendo isso de um modo estranho, o que indica que não é tão importante exatamente onde estão os potenciais de ação na sequência temporal para causar o congelamento. É mais importante que tenham mais potenciais de ação naquela região. É o suficiente. Nesse contexto, o inverso também poderia ser feito, por exemplo, uma pessoa que tem trauma de elevador. A gente não faria isso numa pessoa, é hipotético. Uma pessoa que tem trauma de elevador. Eu inibir esses neurônios do medo, expor ela ao elevador, teria o mesmo efeito, que ela iria aprender possivelmente o estímulo que causa medo. Sim, possivelmente sim. E isso é também o que as pessoas meio que tentam fazer sem optogenética em tratamentos clínicos. Você tenta expor a pessoa voluntariamente a coisa que elas têm medo em doses progressivamente maiores. Daí ela primeiro vê uma foto de elevador, depois vê um vídeo do elevador abrindo, depois fica perto de um elevador de verdade. E você vai aumentando a dose de exposição e aí ela tem essa experiência de que, meu Deus, está perto do elevador e não aconteceu nada. No primeiro você vai ter aquela ativação dos circuitos causam medo, etc., mas eventualmente aquilo vai se desensitizar. Sim, uma outra pergunta. Tá, então, isso é talvez o problema maior desse tratório, que causa atividades em padrões estranhos, e esse padrão estranho pode causar algum comportamento anormal no bicho. Então, isso é alguma coisa que a gente sempre tem que lembrar quando está vendo esses resultados de optogenética. Mas se no mesmo paper eles também mostram que a inibição natural da atividade que está pré-existente na célula causa o oposto do comportamento, então provavelmente o que você viu na ativação é de verdade. Então quais são alguns outros problemas e limitações? Um problema que a gente já falou aqui, que se a região do cérebro for muito grande, isso meio que não tem como funcionar. Porque digamos que você tem que ativar uma região do cérebro desse tamanho, e aí a luz laser da fibra óptica apenas deste tamanho. Então, meio que não tem uma solução para isso. Então, se você quer estudar uma região do cérebro muito grande, você não pode implantar por 10 fibras ópticas aqui no vaso, então o método meio que não funciona para regiões grandes. E
também é difícil de usar por tempos muito longos, como 3 horas, porque você não quer ficar pondo laser por 3 horas dentro do cérebro, porque isso pode causar algum aquecimento, alguma coisa anormal, uma gliose por causa dos danos causados pela luz laser. Então, um outro problema é que é difícil de fazer isso por tempos grandes, como 3 dias. E alguns tipos de estudo requerem manipulações mais longas. Digamos que você está estudando como o cérebro controla o ganho de peso. Estou comendo e podia ganhar mais peso ou menos peso. E aí isso não é uma coisa que vai acontecer em 10 minutos. Então você tem que inibir ou ativar o circuito por, 2 semanas para ver se eu vou ganhar mais peso ou menos peso. Então você não pode fazer optogenética por 2 semanas. Então isso é uma outra limitação. E a outra também que é um método meio invasivo, né? Você tem que fazer uma cirurgia ou um vírus, aí você tem que implantar uma fibra óptica que fica ali permanentemente no animal. Então isso também é outra limitação. E então, em pouco tempo vou só mostrar um outro método de ativar inibir células, que é a quimogenética, que tem meio que outras desvantagens e vantagens. Então, a quimogenética foi um método que também surgiu mais ou menos na mesma época, e ela consiste em mudar receptores de acetilcolina muscarínicos. Então, a gente tem receptores de acetilcolina muscarínicos, normalmente todos nós temos, e existem tanto receptores muscarínicos excitatórios quanto inibitórios. E aí, na presença de acetilcolina, eles excitam ou inibem neurônios através de vias metabotrópicas que usam essas vias de sinalização interna. Então, esses receptores não são canais. Então, eles não abrem, não entra sódio, não sai outro íon. Eles são receptores que iniciam cascadas de sinalização internas e, eventualmente, aumentam ou diminuem a excitabilidade da célula. E a gente tem várias vias desse tipo que estão funcionando para a gente normalmente. Então, alguns cientistas resolveram usar isso para excitar ou inibir neurônios. Então, eles mudaram os receptores de acetilcolina muscarínicos, que normalmente são ativados por vias colinérgicas, e agora eles não são ativados mais por vias colinérgicas, mas são ativados por essa droga sintética que não existe naturalmente no cérebro. Então, eles produziram um receptor que não reconhece a acetilcolina, mas reconhece essa droga sintética que não existe. Então, na presença dessa droga, aí o receptor inicia essa cascada de sinalização e causa ou excitação ou inibição. E aqui, assim, a diferença é que o método é mais lento, né? Porque você não consegue, em resolução de milissegundos, ativar esse receptor. Você tem que injetar essa droga no sangue, assim, sistemicamente, ou no sangue, ou na comida, alguma coisa assim do animal. Então vai levar um certo tempo até a droga ir para o cérebro, passar do sangue para dentro do cérebro, achar o receptor, se ligar ao receptor. Então é tudo muito mais lento. Mas, quando o receptor está ativado ou inibido, ele está meio que usando tipos de vias que existem normalmente. Então é como se a acetilcolina estivesse ativando aquela região, não como se luz azul estivesse sincronizando todo mundo. Então o que acontece é que o jeito que a excitação acontece na quimogenética é muito mais natural. É como se tivesse um neuromodulador ali que estivesse aumentando a excitabilidade da célula. Então as células ficam mais excitáveis, mas elas não são forçadas a sincronizar seus potenciais de ação. Então isso cria um tipo de atividade que é mais parecido com o natural. E aí você pode usar isso para situações na qual a optogenética não funciona bem. Então, por exemplo, quero ver se as células fazem ele perder peso mais rapidamente, ganhar peso. Então você pode continuamente dar essa droga sintética para o animal, e aí ele vai comendo essa droga sintética o tempo todo, e aí
essas células que você está estudando estão ativadas ou inibidas por muito tempo, e aí você pode estudar processos mais longos. E o jeito que você faz os neurônios produzirem esses receptores são usando exatamente os mesmos vírus, o mesmo Cre recombinase, etc. Mas no DNA do vírus, ao invés de ser para CHR2, vai ser o DNA para produzir esses receptores quimogenéticos. Então é o mesmo esquema, é um vírus, é um animal transgênico que tem Cre recombinase, mas o vírus, ao invés de ter DNA da CHR2, que é dependente do CRE, vai ser o DNA que é para esse receptor quimogenético, que é dependente do CRE. E aí você consegue pôr esse receptor, por exemplo, só nas células triangulares. Você pode ativar elas por um tempo maior, ou inibir por um tempo maior, e ver o que acontece. E você pode usar isso também para regiões do cérebro maiores, né? Porque a droga está vindo do sistema sanguíneo, então ele vai irrigar todo o cérebro e é mais lento, mas é global. Então você pode fazer várias injeções de vírus aqui, 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 ali, cobrir uma área grande, e aí você pode dar essa droga na água dele para ele comer, ou injetar no sangue, alguma coisa assim, e a droga vai agir nessa toda essa região grande, seja lá onde você injetou o vírus. E quando os receptores inibirem ou excitarem as células, elas estão fazendo isso de um modo muito orgânico, muito parecido com o que acontece naturalmente, porque estão usando essas vias de sinalização que os neurônios já têm e já usam, estão usando aí o tempo todo, então não acontece nada biofisicamente muito estranho. Então, você vê que tem esses dois métodos, e não é que um é melhor que o outro, eles têm meio que vantagens e desvantagens diferentes. Porque a optogenética tem a vantagem de que você consegue ligar e desligar rapidamente. Isso é lento, porque você tem que injetar uma coisa no animal, é mais lento. Mas na optogenética você não pode usar por vários dias. Você não pode ficar pondo laser com um cabo no bicho por 3 semanas. Mas você pode dar na água de beber essa droga sintética por muitos meses, dias, semanas, e ter um efeito mais crônico, então essa é uma vantagem. E você consegue fazer isso em áreas do cérebro maiores, onde as luzes talvez não penetrassem, não tem como iluminar uma região do cérebro tão grande. Então você tem essas diferenças diferentes. E também o tipo de ativação que acontece aqui é mais natural, porque você só torna as células mais excitáveis. Você não está forçando elas a ficarem mais ativas sincronizadamente. Então, alguma dúvida sobre esse método aqui, que é quimogenética? Ok, então. Você fala que não pode ser usado por vários dias, mas Não pode ser usado por vários dias, mas é constantemente. Por exemplo, se você faz um experimento de uma semana, você pode fazer estimulação. O experimento em si não dura a semana inteira, pode durar. Sim, você pode fazer só genética, 5 minutos hoje, 5 minutos à tarde no mesmo animal. Mas você não tem como fazer uma manipulação por assim, dias ou muitas horas, mas você pode fazer com o mesmo bicho muitas vezes, repetidamente. Então, se você tiver alguma dúvida depois, pode mandar um e-mail para mim. Na verdade, o Alexandre ficou feliz em responder também.